Vamos começar, gente, pela coluna do Reinaldo Azevedo, para todo mundo ficar por dentro de tudo. E vamos falar um pouquinho de golpismo de gravata e muitas coisas interessantes aqui para a gente não perder na coluna do Reinaldão no portal UOL. Vamos ver juntos aqui. O golpismo de gravata ou o enfraquecimento do STF só serve aos fascistoides. Vamos ler a coluna do Reinaldão. Depois do dia 8 de janeiro, quando assistimos ao ataque da horda vestindo de camiseta verde, camiseta amarela, é chegada a hora de considerar outras formas de ser do golpismo. Pode, por exemplo, se apresentar de gravata. 2 eventos nessa quarta merecem ser vistos mais de perto. Primeiro deles, o de Davi Alcolumbre do União Brasil, que preside a CCJ no Senado, e a verdadeira mão que balança o berço de Rodrigo Pacheco, do PSD, que o sucedeu no comando da casa e quer voltar ao posto em fevereiro de 2025. Ainda está longe, mas essa gente é precavida, e transformar o Supremo em alvo é uma das suas ferramentas para atingir tal intento. Claro, consegue aí eleitores bolsonaristas, né? O segundo evento, o presidente da Câmara, Arthur Lira, participou da homenagem de 35 anos da Constituição e defendeu que cada poder se mantenha nos seus limites constitucionais. Parte da imprensa sustentou, já com a boca torta de tanto usar o cachimbo da porrada, que se trata de um recado ao tribunal. Não me parece, fato. Uma cadeira de porra louquices fez o deputado parecer o moderado. E isso nos relata um tanto do atual estado de coisas. Vamos lá. Um estado de coisas. Vamos continuar acompanhando aqui. Alcolumbre. Falemos de Alcolumbre. Presidiu o Senado de 2019 e 2020 e não pôde se recandidatar para a função porque a Constituição veda a recondução de um parlamentar ao mesmo cargo da mesa por 2 biênios seguidos numa só legislatura. Pacheco e Lira completarão 2 mandatos seguidos porque os exerceram nos 2 anos finais de uma legislatura e nos 2 anos iniciais de outra, e pode. Político do Amapá, que sempre foi sombra mais do que consentida de seu sucessor, quer voltar a ser o titular do cargo também de direito, não só de fato. E resolveu fazer mais do que a política da boa vizinhança com o bolsonarismo. Está mesmo decidido a ganhar o seu podre coração e tem conseguido. É um mestre no jogo ambíguo. Caso se arranje com a reacionarada, aliás, tentará transformar a candidatura em fato consumado, buscando impor-se também à base governista. Um verdadeiro pacificador, não é mesmo? Inclusive quando indica ministros. E eis então que o homem resolveu voltar às suas armas contra o Supremo. Nesta quarta, numa votação relâmpago de espantosos 42 segundos, a CCJ aprovou uma PEC do senador morista bolsonarista Oriovisto Guimarães, do Podemos, que impõe limites a decisões monocráticas dos magistrados e uma disciplina para a devolução dos votos vista. A estrovenga passou pela CCJ, embora seja inconstitucional. Afinal, um poder não pode regular a rotina de funcionamento do outro. Trata-se de matéria prevista no regimento interno daquela Casa de Leis, que foi recepcionado pela Constituição de 88. De resto, ainda que o troço fosse aprovado e que não tivesse a inconstitucionalidade declarada, versaria sobre a matéria já arbitrada pela própria Corte, que impõe mais celeridade do que a porcaria aprovada na comissão. Não tem grande importância, nem acho que prospere. O que se quis mesmo foi um pretexto para arreganhar os dentes para o tribunal, além de dar piscadelas à extrema-direita. Vamos passar 2 pessoas assistindo, gente. Vamos pingar superchats. Outras iniciativas estão em curso, com apoio de alguns bocós na imprensa que, não sendo extremistas de direita, são idiotas o suficiente para tratar dos 11 magistrados a favor da desestabilização, da democracia. O presidente do Senado resolveu apresentar uma PEC criminalizando o porte de droga, não importa qual, porque disse que os ministros estariam usurpando o papel dos parlamentares ao definir uma quantidade de maconha que caracteriza tráfico. Para lembrar, a Lei 11.343 prevê cadeia apenas para o traficante, não para o consumidor. Ocorre que as evidências apontam que, na prática, o preto pobre vai para a cana, porque quase sempre é considerado traficante, mesmo quando consumidor. O rico endinheirado se safa, porque é quase sempre considerado consumidor, mesmo quando traficante. Será que os juízes não devem se ocupar dessa questão? Pergunta o Reinaldo.
A mais, um certo Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, parece estar especialmente preocupado com a tragédia da seca e do desequilíbrio climático que castiga o seu estado. Tem outras ocupações, quer uma emenda que defina um mandato de 8 anos para os membros da corte. Já escrevi aqui sobre os efeitos deletérios que teria um troço desse. O atual presidente do Senado, que fala pelo ex, não pensa assim. Roberto Barroso assumiu o comando do Supremo na quinta, dia 28 de setembro. Na segunda, 2 de outubro, lá estava o presidente do Senado a anunciar o apoio à tese do mandato. Como se o Brasil fosse uma dessas sólidas democracias parlamentares europeias. Numa entrevista, ele engrolou. Bom, essa é uma tese que eu já defendi publicamente, continuo a defender. Acho que seria bom para o Poder Judiciário e para a Suprema Corte do nosso país, seria bom para a sociedade brasileira termos uma limitação do mandato de ministro do Supremo. Agora que já resolverá a segunda vaga de responsabilidade do presidente Lula, eu acho que preenchida essa vaga é o momento de nós iniciarmos essa discussão no Senado Federal e buscarmos a elevação da idade mínima para o ingresso no Supremo Tribunal Federal, a fixação de mandato na Suprema Corte no tempo que também dê estabilidade jurídica até a formação da jurisprudência no país. Agora já resolverá a segunda vaga da responsabilidade do presidente Lula. Eu acho que preenchida essa vaga é o momento de nós iniciarmos essa discussão no Senado Federal e buscarmos a elevação da idade mínima para o ingresso no Supremo Tribunal Federal, a fixação de mandato da Suprema Corte no tempo que também dê estabilidade jurídica até para a formação da jurisprudência do país. Essa é uma tese aplicada em outros países do mundo, é uma tese defendida por diversos segmentos, inclusive por ministros e ex-ministros do Supremo Tribunal Federal. E eu acho que é uma tese possível de ser debatida e discutida no Senado Federal, meus queridos. Boa noite, Sandra. Boa noite, Rosane. Triste quinta-feira. Vamos falar da Sâmia daqui a pouco. No dia 27 do mês passado, em sessão garbosamente conduzida por ele, seus pares aprovaram o despoderado projeto de lei que já havia passado pela Câmara, que define o marco temporal para a demarcação das terras indígenas, além de expor as áreas já demarcadas ao risco da exploração econômica, mesmo sem a concordância dos ocupantes originários. O STF já havia decidido, por 9 votos a 2, que o marco é inconstitucional. A aberração aprovada consegue ser ainda pior. No pau de arara, há uma óbvia aliança de bolsonaristas e moristas, esses especialmente espalhados na imprensa, organizados e conjurados para atacar o poder da toga. Afinal, as primeiras condenações pelos atos golpistas ainda estão em curso. Todos sabem que o Bolsonaro está na fila e que os crimes da dita força-tarefa começaram a vir à superfície. Assim que a canalha precisa testar se o ódio que os sectários do dito capitão devotam a pelo menos 9 ministros se expande além da bolha. É nessas horas que entram os oportunistas com suas alianças episódicas. Alcolumbre é poderoso e influente, mas está longe de ser o rei da popularidade entre os pares. Tenta se garantir com os bolsonaristas porque estes podem dar atração à sua candidatura. E com eles buscará se impor como fato consumado à base aliada. E no melhor dos mundos, ainda se posará de pacificador. Nem precisará de um Rogério Marinho, do PL, para vocalizar as pautas dos reaças. Estes, por sua vez, têm a esperança de que um tribunal eventualmente mais enfraquecido possa poupar Bolsonaro. O senador Hamilton Mourão, do Republicanos, sonha até com anistia. Outros dos delírios em voga, que tem o deputado como porta-voz, o Domingos Sávio, do PL de Minas, é transformar o Congresso em instância revisora do Supremo Tribunal Federal. Ainda falta Arthur Lira, o presidente da Câmara, que prefere terçar armas com o Executivo e não com o Judiciário, se diz contrário à tese do mandato. Diz que aceita debater a limitação de decisões monocráticas, mas não mandato. Discursou nesta quarta-feira em homenagem aos 35 da Constituição. Afirmou o seguinte: a Constituição passou por várias emendas, mas preservou, lógico, a sua essência. Ela é útil, é pioneira, é desbravadora, ilumina ainda hoje os caminhos por onde cada um dos integrantes desse parlamento pode trilhar, estabelece as balizas que delimitam o campo de ação de cada um dos poderes do Estado, e é importante sempre que nós saibamos nos conter, que cada poder desta nação, nos seus limites constitucionais, e eu tenho absolutamente certeza de que o parlamento brasileiro os obedece, os cultiva e os respeita.
não me parece a diferença do que tem se dito por aí, que ele esteja também mandando recados ao judiciário. De saída, rechaça a bobagem do Congresso como revisor do STF. E já se sabe que não está disposto a flertar com mandatos para ministros. O que eu estou dizendo, meus caros, é que, dado o surto que toma o Senado, com as ambições fora do controle, o presidente da Câmara surge, na comparação, ao menos, como um pacificador. Isso é verdade. Porque o Lira quer ser reconduzido, gente, ele quer fazer sucessor. E isso só chama atenção para a figura de Pacheco como aquele destinado a ser o que efetivamente não foi, ou que não poderia ter sido. Pacheco pode não fazer sucessor no Senado, meus queridos e minhas queridas. É esse o risco ao permitir aí ataques ao Supremo Tribunal Federal.